Após um longo período de espera, que pode ter sido nos últimos 33 dias, nos últimos 6 meses, ou até mesmo esse ano, existe uma transformação acontecendo e ela se inicia a partir de hoje. Você está protegido, existe uma proteção, principalmente uma proteção vinda da natureza. E essa transformação, ela vai trazer para você um novo olhar perante a vida. Mas essa transformação, ela vai se iniciar dentro de você, na forma como você enxerga a própria vida e como você enxerga o mundo ao seu redor. Essa daqui é a ave fênix nesse tarô. Então, existem processos dentro de você, que pode ser processos mentais, emocionais, dores, traumas, seja o que for. Eles se finalizarão. Você vai perceber que algumas mágoas e algumas dores, elas vão simplesmente se dissolver. Não que você vai esquecer o que aconteceu, mas aquela dor, ela já não te atinge como atingia antes. Então, essa é uma transformação que vai trazer para você um crescimento interno, o processamento de alguma experiência que talvez no passado você estava com dificuldade de aceitar, mas que hoje você consegue olhar de uma outra forma. Se você tem dificuldade em utilizar a palavra perdão, substitua essa palavra por olhar dando um novo olhar, olhando sobre uma nova perspectiva, entendendo que cada um tem o seu processo de aprendizado, porque quem te feriu também pode ter sido ferida também, em algum momento do passado. Então que hoje você venha refletir em tudo que você tem passado, os incômodos, as situações, para que você consiga entender quais são as mensagens que a sua vida, que a consciência maior está tentando passar para você. Porque às vezes eles tentam passar mensagens para nós através de símbolos, situações, só que nós devemos estar atentos ao momento presente para que a gente consiga verdadeiramente enxergar. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Essa é uma leitura geral, intuitiva, atemporal. Ela tem o objetivo de trazer uma mensagem espiritual. Ela chama-se Mandala Espiritual. Então, nós já tiramos uma mensagem, coletiva, e agora você vai poder escolher uma das 3 opções que estão aqui. A pedra ametista é a opção 1. A pedra cristal, esse cristal, é a opção número 2. E nós temos aqui as caveirinhas, como a opção número 3. Você pode escolher as 3, você pode colocar um tema em cada uma. Eu faço isso. Quando eu estou assistindo alguma leitura coletiva assim, que tem várias opções, às vezes eu coloco um tema em cada uma. Ou você pode também pedir para a espiritualidade ir complementando cada uma também, tá bom? Então, vamos lá? Opção 1, opção 2, opção 3. Olá, pessoal, para você que escolheu a pedra 1, nós vamos iniciar a tiragem das cartas, só para você ver que eu tô tirando aqui na hora. Espiritualidade, o que você vai dizer para o coletivo? A pedra ametista, por favor. O que você quer dizer para o coletivo da ametista, por favor? Para os anjos, coletivo da pedra ametista, por favor. Coletivo. Caíram muitas cartas, tá? Coletivo. Temos dizer para o coletivo.
aprendizado. Ametista. Ok. 3 cartinhas do tarô. Vamos lá, agora eu vou organizar as cartas. Essa chama-se mandala espiritual, tá bom? Leiam a descrição do nosso vídeo aqui, tá? Primeira carta é o caminho. Felicidade. Tarô de transformação de Osho, oração. Eu acho que eu vou ler aqui, é a deusa Morrigan. Tá falando de introspecção, oposição. Temos a carta 8 de fogo. Temos aqui a carta santuário. Caíram 2 cartinhas, eu vou aceitar. E aqui nós temos a carta 7 de espadas, 2 de espadas e a carta o eremita. Vamos lá? Para você que escolheu a pedra número 1, que é a nossa ametista aqui, a espiritualidade está falando para você que existe um novo caminho descortinando na sua vida. Então, aqui, se a gente olhar a carta, a gente observa que tem uma moça aqui e aqui tem uma escada e lá em cima tem um novo caminho. Às vezes nós sentimos e pressentimos que alguma coisa vai acontecer ou que um caminho, ou que nós precisamos seguir um caminho de qualquer forma. Então aqui o que eles estão pedindo primeiramente é para que você reflita em toda a sua história de vida, em tudo que tem acontecido, as situações que te levaram e fizeram você chegar ao momento presente. Sinta as suas emoções verdadeiramente. Procure reconhecer e nomeá-las. Esse caminho, ele vai se descortinar aos poucos. E o que eles estão falando aqui é que não tente controlar para saber se você, para saber onde ele vai te levar, porque você não vai conseguir. E tem um outro ponto aqui também, que é para você não ficar parada no tempo, olhando para uma situação que possivelmente deve estar bloqueada, ou uma situação que talvez você fique esperando que isso vai mudar, que vai voltar, que algo vai fazer diferente. Pode ser aqui que seja uma terra seca e que agora, com esse aprendizado, pode ter trazido para você marcas profundas dentro do seu ser. De qualquer forma, a espiritualidade, nós temos a carta aqui do Bluebird Spirit, e aqui nós temos a carta da deusa do destino, tá? O nome dela é Tecedeira do Destino, é Morrigan. Eu não sei como é que fala em português o nome dela. E ela aqui, junto com essa carta do pássaro azul, do espírito do pássaro azul, me fala de dualidade, número 7, e são 2 aspectos da sua vida que estão se comunicando para promover um evento de mudança. Essas 2 cartas juntas, elas mostram que existe sim uma orquestração mais sutil e mais densa também, promovendo uma certa desorganização na sua vida para que coisas possam ser alinhadas e você seguir adiante.
Então, se você está passando por algum desalinho, é dessas duas energias aqui, tanto uma energia mais sutil quanto uma energia mais densa, ambas trabalhando juntas, porque nós vivemos no mundo dual, né? De acordo com as leis herméticas, para que você consiga chegar num novo patamar de vida, para que você consiga realmente transpor, passar para o outro lado, mesmo com dor, mesmo com desgaste, mesmo que, né, esteja numa situação, mas você precisa transpor. É hora de você mudar, é hora de você fazer diferente. Eu notei que são duas cartas, 8. O 8 de fogo, ele traz para nós um ritmo acelerado. Pode ser que pessoas vão contribuir também para que esse evento na sua vida ele aconteça, ele se desenrole. E aqui nós temos ainda, tá muito espiritual esse, tá? Essa primeira opção, ela tá muito espiritual. E essa espiritualidade ainda traz para nós que é importante que você saiba que você está protegida. Aqui também fala, esses são mentores, são protetores. Existe uma espiritualidade da natureza. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de ficar com a natureza, quanto mais contato você ficar, isso vai ser bom para você. E aqui eles estão falando de autenticidade, eles querem que você seja quem você veio para ser. Fale a sua verdade. Não tente ditar, não tente ficar seguindo muitos padrões. Eu sei que existem momentos que a gente tem que encarar a sociedade, né? E nós vestimos máscaras. Mas aqui você pode ter chegado num momento da sua vida em que você consegue ser autêntico ou autêntica. Você consegue verdadeiramente falar aquilo que você quer ser. Pode ser que chegou um momento em que você está pronto, pronta para poder encarar, para poder segurar a barra, as críticas por ser quem você é. Então, chegando aqui nas cartas do tarô, mostra que você pode estar no momento de fazer uma escolha. E essa escolha talvez ela vai ser de uma maneira em que você não tem outra alternativa a não ser fazer a escolha. E aqui o eremita, a carta do eremita, ele fala de solitude. Ele, olha só, o eremita é a carta 9, a gente começou com a carta 8. É quando você passa desse portal aqui. Você está num caminho que você não vai ver tudo, mas a sua sabedoria, a sua experiência de vida, que é esse cajado, vai guiando, vai abrindo o seu caminho aos pouquinhos. A solitude quer dizer você com você mesma, numa atitude de autorrespeito, preservando a sua energia, os seus pensamentos e quem você realmente é, você se colocando numa posição em que você pode ser quem você é, quem você nasceu para ser. Se permita. Você está sendo protegido, protegida, guardada, guardado. Não tenha medo. Saiba que a espiritualidade está do seu lado, você vai conseguir. Seja lá o que for que você esteja passando, você vai conseguir seguir adiante. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Espero que tenha gostado da leitura e que tenha feito sentido na sua vida. Deixe a sua curtida, tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Essa é uma leitura geral intuitiva temporal e para você que escolheu a segunda pedrinha é o cristal, tá bom? Então vamos lá, se concentra, eu vou jogar as cartas. Três cartinhas por lá.
Cartinha da Serapa. Agora mais um favor. Então vamos lá. Então nós vamos fazer agora a leitura da mandala espiritual. Eu faço essa leitura no particular também, tá bom? Mais informações está na descrição desse vídeo. Então, nós temos purificação e expansão. Nós temos paz. Totalidade. Nós temos a carta 5 de terra, que é o 5 de ouros, né? Nós temos a carta Osíris. E aqui é a carta paz. Olha, a carta relâmpago, que é a torre. 6 de espadas. 4 de... é o imperador. E a carta 9 de copas. Então, vamos lá. Vamos iniciar a leitura. Bom, aqui nós começamos com a mensagem dizendo o seguinte, né? A carta purificação e expansão. Que existe um processo interno que você está passando em que há uma desconexão, uma transformação na forma como você caminha pela vida. Uma limpeza para tirar aquilo que já não serve mais, aquilo que já passou, aquilo que você já aprendeu. Tudo que você já aprendeu já é possível você liberar. Coisas que talvez esteja carregando e que o propósito já terminou, é um convite para que você possa liberar, para que haja uma expansão na sua vida, na sua consciência, para que você melhore também a forma como você se comunica, como você interage com o mundo ao seu redor. Retirar este peso trará clareza do que precisa ser mudado, o que vai expandir as suas ideias, os seus horizontes, o seu mundo material. A expansão, ela está aberta para você, para aquilo que você desejar expandir. Esse pássaro amarelo nessa árvore com frutas, nesse lugar arejado, mostra que existe um campo fértil para você cultivar aquilo que são os seus desejos, as suas vontades, os seus projetos. É como a vida está te dando a luz, existe a possibilidade de você ter a luz necessária para que você consiga expandir. Então aqui traz para nós a carta paz. É um momento de contemplação e de revisar as suas ideias, revisar todos os pontos em que você, durante a sua trajetória de vida, viveu, tudo aquilo que você já passou, todos os ciclos que você já finalizou. Então é um momento de internalizar o aprendizado. Uma vez que você internaliza esse aprendizado e você entende aquilo que já passou, entende o propósito daquela lição, aí sim você consegue internalizar e seguir adiante. Então, coloca-se numa posição de ver a sua realidade exatamente como ela é, sem ter a necessidade de querer ficar mudando tudo.
A aceitação da realidade, a aceitação das coisas como elas estão acontecendo, trará mais paz para a sua consciência, para os seus projetos, para aquilo que você decidir se permitir mudar. Essa carta totalidade fala para a gente que nós somos parte de um todo. Cada um tem as suas diferenças. E é essas diferenças que torna mais rica. Uma parte de nós somos seres duais, nós nos conectamos com as energias, né, mais sutis, mas também nós nos conectamos com energias mais densas. Então, quando você entende a sua diferença, quando você entende que você faz parte de um todo e que a sua diferença contribui para esse todo, então você consegue transpor. Essa carta aqui de Osíris, nesse oráculo, traz para nós a ideia de um compromisso conosco, com as nossas ideias. É como se a espiritualidade estivesse te chamando, aqui também é um rei, ele também é um rei. Então, são entidades, são forças que estão te chamando. Nós temos a carta do imperador aqui também, que é um rei. Então, são energias que estão te chamando para colocar o pé no chão, aceitar a realidade, tomar consciência do momento presente. E o mais interessante de tudo, que aí eu não posso deixar isso passar, é porque aqui a gente tem nós temos 3 reis e aqui pode estar falando de um compromisso com a vida, com aquilo que você está se dispondo a fazer. O quão comprometida você está com a vida, com aquilo que você deseja para você. Em algum momento da nossa jornada, às vezes, a gente se permite ser influenciado, né? Isso acontece. Mas a espiritualidade, quando ela quer, ela permite até um determinado momento. Depois ela corta. E a gente é obrigado realmente a nos comprometer conosco mesmo. A voltar para o nosso centro, para a gente se lembrar de quem nós somos. Se existe algum medo material aqui, alguma situação que pode te trazer uma instabilidade, a espiritualidade está falando que aqui existem situações que estão ruindo mesmo, situações que já não fazem mais sentido. Quando fala de rompimento material, não necessariamente é a falta de recursos financeiros, mas você percebe que na nossa vida material existem coisas que elas vão embora naturalmente. Então a gente troca de trabalho, muitos amigos vão embora, você passa a ter a vida um pouco mais introspectiva, você decide doar um monte de roupa que você não está usando no seu guarda-roupa, você faz uma limpeza na sua casa, joga um monte de coisa fora. Então você tira todo um peso das suas costas, da sua vida, das coisas que de repente já não está mais trazendo, não está mais agregando. Então aqui, se você sentir de fazer limpezas físicas, né, no guarda-roupa, na casa, vai ser excelente. A carta Torre, ela fala quando a verdade vem à tona. E aí é uma situação em que a casa cai, esse é o termo que me veio aqui agora. Então, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não faz sentido, tudo aquilo que trazia um fardo na sua vida, tudo aquilo que te sobrecarregava ou te subjugava,
que pode estar ligado a pessoas do seu passado, e até mesmo subjugação vinda da própria família, que de forma inconsciente. Carta do rebelde ao imperador aqui, e aqui ele fala que é o preço que a gente paga por ser nós mesmos, tem uma corrente quebrada. Então, você quebrando essas correntes, alguma dificuldade, e se em algum momento você se sentiu estagnado, aqui está falando que existe muito mais para se alcançar e para fazer. Então saiba que existem novas possibilidades, você vai ter mais liberdade para fazer aquilo que você deseja. Existe uma busca aqui interna, talvez sua, que ela vai começar a estabilizar, você vai começar a se equilibrar. E o mais importante para quem está assistindo é você ser quem você é. É ser você mesmo, ser você mesma. Um passo de cada vez, entendendo e compreendendo os seus dons, os seus talentos. E isso vai fazer diferença, tá bom? Muito obrigada para você que me acompanhou até aqui. Deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Mais informações estão na descrição do vídeo. Muito obrigada. Olá pessoal, essa é a terceira opção, você que escolheu as caveirinhas, vamos lá? Se concentra, então eu vou tirar as cartas aqui, terceira opção. Uma carta, por favor, coletivo da terceira opção. Caiu aqui uma carta, um aprendizado, por favor. Virou uma carta, mais opções, por favor, parou, 2, 2, 3. E vamos lá, que opção vai falar pra gente, tá? Olha, caíram duas dessa, eu vou deixar. Eu tava pegando uma opção por tarô, por oráculo. Vamos lá. Mas eu vou deixar mais uma cartinha, tá? Mais uma cartinha. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar aqui com a carta Equilíbrio, número 14. Eu vou começar com essa aqui, carta Extremos. A carta Energia, Passagem. Questionamento. Essas duas cartas aqui, eu vou olhar o nome, Mártir e 7. Eu vou deixar essa daqui aqui. Aqui, vamos lá. Baralhar aqui. Carta Celebração. 3 de copas, 4 de espadas e 5 de fogo. Então, vamos lá, para você que escolheu as caveirinhas, muita energia aqui, por sinal, energia de intensidade. Essa tiragem mostrou que tem bastante energia aqui e são energias que precisam ser equilibradas. Aqui, você pode ter passado por um aprendizado ou você está passando, aqui a carta energia, acho que agora dá para vocês verem. A carta energia mostra que existe muita energia vital.
E também não é só a energia vital, mas é uma energia espiritual que vai te dar um certo poder. É um poder de magnetismo muito grande. Aqui pede muita sabedoria e consciência. Essa carta aqui, ela traz para nós a ideia de pessoas que elas têm muito magnetismo, mas tem que tomar muito cuidado para que esse poder não suba a mente, né? Para não deixar a sua alma ser cegada pelo seu egoísmo, pelas suas ambições. Então é como se você estivesse ganhando poder para cruzar aqui uma jornada, para cruzar aqui, para passar por um caminho, para ter uma elevação, para começar uma jornada. E a carta de 7 aqui, ele vai falar de esperteza, sagacidade, que em algum momento da vida é importante a gente ter um pouco de malícia, sim, né? Ter um pouco equilíbrio nas nossas emoções. Não é bom a gente ter muita passividade, mas essa energia aqui, ela vai ficar no limiar do poder. Então, muita atenção, porque você vai ser empoderado, você vai ser ajudado, empurrado a transpor uma situação, a transpor um caminho. E você pode estar numa situação em que você talvez tenha que se impor. Talvez você vai lidar com muitas pessoas ou com alguma situação em que você vai ter que ser ágil, esperto, sagaz, ser astutos, prestar atenção se tem alguém querendo te passar para trás. Aqui ninguém está pedindo para você agir com agressividade de forma alguma, mas a gente vive num mundo que está bem difícil da gente viver. Muito sabiamente, o oráculo trouxe para nós a energia do arcanjo Zadkiel. Façam orações para ele. Leiam a respeito dele, que é a carta Temperança e Equilíbrio, que fala necessidade de equilíbrio, moderação, cooperação e compromisso. Espere pelo momento ideal. Aqui, a carta número 12 traz para nós questionamentos. E esses questionamentos, é muito legal essa carta, porque esses questionamentos, a gente fica fazendo tanta pergunta para a espiritualidade, para Deus, seja quem for que você acredita, que a gente não dá tempo dessas respostas virem. Por isso que o chá está transbordando. Ao invés da gente fazer uma pergunta por vez, aguardar a resposta, às vezes no nosso silêncio nós conseguimos encontrar muitas respostas. Aqui está dizendo que é para a gente dar tempo ao tempo para que essas respostas cheguem até nós. A carta Extremos aqui, ela fala justamente de uma potencialização da energia Yang, que é a energia de ação. Então, olha quanta energia para você se mexer, para você se locomover. Então, é importante manter o pé no chão e identificar da onde você veio, as coisas que você passou e o que você está alcançando, o que você está conseguindo. Qual foi o custo disso? E lembre-se, não deixe o poder subir a cabeça. A gente aqui, no momento que a gente progride, a gente tem que se manter sensatos, equilibrados, para que a gente consiga manter aquilo que nós conquistamos. O tarô, ela traz a mensagem 3 de celebração, que é 3 de copas, carta 4, adiamento, e 5, totalidade. Então aqui são cartas muito distintas e diferentes, que pode representar que no momento, num passado, você tinha muitas pessoas ao seu redor e que você está passando por um processo, que é a carta adiamento, que fala
de um descanso. Ou então você está parado sem ver a vida com uma certa alegria. E aqui o que a espiritualidade está falando para nós, que é importante nós mantermos conectados conosco, com aquilo que a gente deseja, para que as coisas aconteçam. E que aqui deve ter também uma coerência entre agir, pensar e sentir. Pode ser que você tenha sentido uma coisa, mas os seus pensamentos anulam isso que você quer viver. E aí está minando as suas ações. Você fica fora, você não realmente se conecta, você não age para que as coisas aconteçam. E aqui tem um ponto mega importante. Se você está numa situação de vida em que você está recebendo energia para caminhar, para seguir em frente, para fazer coisas acontecerem, se você não põe essa energia em prática, essa energia fica parada no seu corpo, isso pode trazer algumas complicações. Então é importante você canalizar energias no lugar certo. Então, se hoje você percebe que existe alguma coisa na sua vida que você está pressentindo que vai acontecer, já se prepare desde já. Agradecendo por ter equilíbrio, sabedoria, para como conduzir essa energia que vai chegar até você. Aqui fala muito de poder pessoal, mas um poder pessoal com responsabilidade. Um poder pessoal que talvez vai abrir muitas portas para você, mas você vai ter que saber usar. Essa terceira questão aqui, quem escolheu é bem específica, porque não necessariamente é algo espiritual, pode ser, mas, por exemplo, se você recebe uma promoção no trabalho, se você sobe um nível no seu relacionamento, ou então você pode assumir a responsabilidade por um projeto. Então, peça bastante equilíbrio e que você sempre veja a verdade. No momento que você não souber agir, fique em silêncio e busque uma solução, mas de uma forma muito tranquila e equilibrada. Muito obrigada por você que me acompanhou até aqui. Deixe a sua curtida, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.